Ele ganhou esse volume, só que ele ganhou esse volume num geral. E daí ele foi meio que perdendo a linha do Classic Physique. Começar com o Ramon, então. O Ramon é um destaque, né? No Brasil e no mundo, né? Aí, galera, compartilha agora que a Clissi agora vai falar muita coisa aí, hein, sobre o Ramon. Jesus, você banida. Segura a língua, Senhor. Não, mas a gente não pode tirar o mérito do atleta, nunca, jamais, por ele não ter levado o troféu de primeiro lugar. Não é só o troféu de primeiro lugar que vai dar o mérito para o atleta, jamais. Só que, se ele não levou o troféu no primeiro ano, ele vai ter que melhorar para levar no segundo, ou ele vai ter que melhorar para levar no terceiro. Agora ele não pode, né? Poder pode, porque é o atleta, mas ele não poderia decair, né? Ele tem que evoluir. Ele tem pontos a corrigir, ele corrige e daí vai num próximo para ganhar. E o Ramon, ele apareceu e já foi logo um destaque, né? Por causa da genética, né? Todo mundo que conhece a história do Ramon sabe, né? Ele era muito pobre financeiramente, Crescia, né? Com pouca coisa, né? Pouca coisa. Alimento, pouco estímulos, né? Porque tem também, tipo, o atleta vai falar pobre, porque não fala humilde. Porque pobre é uma coisa, humilde é outra, né? Uma pessoa, um atleta pobre, né? Qualquer um é pobre de dinheiro, financeiramente pobre. Humildade é caráter. Então, pobreza significa dinheiro. Humildade significa caráter. Então, o Ramon, ele era pobre, né? Financeiramente. E ele se destacou já de cara, que a genética dele é muito boa. Muito boa mesmo. Só que ele sempre, desde que ele começou, ele tinha ajustes a fazer, né? Sempre quando ele começou, tinha ajustes a fazer. E ele foi, uma das coisas que ele precisava de mais tamanho, né? Só que ele precisava de tamanho em lugares específicos. E ele ganhou tamanho quase que num geral. E o que o Classic Physique precisa? Cintura fina. Se tu não cuidar a tua cintura, tu vai parecer quadrado, né? Tu vai parecer uma porta em cima do palco. Então, ele precisava ganhar mais volume perto dos outros atletas. Ele ganhou esse volume, só que ele ganhou esse volume num geral. E daí ele foi meio que perdendo a linha do Classic Physique. Para mim, como árbitra, né? Para mim, uma leiga árbitra, né? Leiga árbitra. Eu acho que ele já não tem mais a linha de Classic Physique. Ele teria que mudar bastante a linha dele. Porque ele não poderia, digamos, mais ganhar muito tamanho de ombro, bíceps e tríceps. Ele tem que achar uma forma de alargar a linha da dorsal dele, mas sem ganhar muito volume, é só alargar, né? Largura de dorsal. Para ele ficar bem simétrico, para ele ter uma expansão boa de dorsal. Então, às vezes, tu fala, precisa de mais tamanho, mas tamanho em qual lugar? Qual músculo? Pode passar mais rápido aí. Vamos ver se a gente pega todos eles juntos. Então, eu acho que esse é o Sebum. Esse é o Sebum que tá ganhando há quantos? 5 anos? 4? 5? Agora ele se aposentou, né? Eu acho que não se aposentou, acho que ele volta. Classic, eu acho que foi pro bodybuilding. Eu teria que voltar. Só nessa apresentação dele dá para ver a leveza que ele tem. Vocês pedem leveza na categoria Classic Physique? Não. Só que a gente quer que o atleta forme a pose como se não estivesse fazendo nada. Como se aquilo ali ele tivesse em casa brincando com o filhinho dele. Tem que ser natural, né? Por isso é importante o treino de pose para qualquer categoria dentro do fisiculturismo, porque ela passa a ser natural. No momento que tu vai posar, tu tá fazendo algo que é muito natural para ti. Assim como dirigir. Quanto mais tu dirige, mais tu treina, para ti parece muito natural aquilo ali, né?
Parece que o carro pode faz parar parte. nessa pose aí. Não, pode voltar um pouquinho. Deixa ele volta um pouquinho mais. Que eles formar a pose de... Não, tem que ir pra frente. Aí. Eles ficam um do lado do outro e montam a pose. Eles vão montar outra de... Aí. Pode parar aí. Essa pose, na verdade, não tem no Classic Physique, né? Que ele tá fazendo uma expansão de dorsal. Eles inventaram ali. Eles colocaram a pose ali. Digamos, eles iriam ser prejudicados porque montaram essa pose? Não. Só que só nessa pose. Até porque ali eu acho que é só um guest pose. Um guest pose não, é uma apresentação deles ali, né? E só nessa pose a gente já vê algumas falhas, isso que não tem a pose de dorsal na Classic Physique, mas daí a gente já vê o que o Ramon precisa melhorar, né? Eu não sei se as poses compulsórias estão mais pra frente, será? Melhorar ali? É que aí se eu for corrigir nessa pose, as pessoas não vão entender, porque não tem a expansão de dorsal. Ó, os cortes deles, os cortes dos dois são cortes profundos, os dois estão bem fibrado, né? Os músculos bem separados, uns músculos densidade muscular eles têm. Então, ó, os dois têm densidade, os dois estão bem fibrados, os dois estão bem marcados. Só que o Ramon ele perde no tamanho de expansão. Na largura. Na largura, expansão, né? de ombro a ombro. Ele tem pouca estrutura óssea. Pouca estrutura. Só que aí ele vai ter que... O único ajuste que ele teria que fazer é colocar essa largura na expansão de dorsais. Né? O dorsal dele expandir. E ele comete bastante erro nas poses. Vamos achar um deles posando. Ele não posa muito bem. Não. Que foi até, acho que não lembro se foi o ano passado ou o ano retrasado, que foi bastante comentado, que por ele ser um atleta profissional, já não poderia cometer, né, uns erros assim de pose. Um erro amador, entre aspas. Um erro amador. E eu concordo com isso. Por quê que eu concordo? Porque os atletas amadores estão se espelhando neles. Né? Qual é, no Classic Physique, um dos grandes espelhos para a juventude, né? É o Ramon. Uma porque ele veio, né, de baixo e conseguiu chegar no topo, né? E daí ele já é um espelho, e outro pelo físico, né, dele, por ele ser muito jovem. Então ele é um espelho. Só que ele está sendo um espelho, às vezes, nas poses erradas. Então eu acho que, por exemplo, ele não poderia errar dessa forma por ele ser um espelho aos novos atletas que estão começando. Então um atleta profissional tem que ter ainda mais disciplina? Com certeza. Muito mais disciplina. Essa aí eu acho que não é desse ano, né? Não, acho que quando ele ficou mais melhor deixar essa, porque desse ano foi. Não foi? Foi. É desse ano essa? Desse ano? É? Então é. E só que a grande... que estão apostando bastante é nesse outro atleta ali do cabelo claro. Para o ano de 2025, é uma grande aposta nele. O que tu vê de diferença dele pro Ramon? Se for pegar, digamos, em tamanho, né? Tamanho muscular, o Ramon ganha dele disparado, porque ele é bem menor. Só que ele é muito mais simétrico. Porque tamanho não é simetria, né? Ele é muito mais simétrico do que o Ramon. Principalmente fazendo as poses. Bem mais simétrico que o Ramon. Tinha que pegar uma deles. Aí já é a premiação, né? Ficou em quarto, né? Quarto. Só que tem outros atletas brasileiros agora que estão vindo com tudo, né? Sim, tem com uns tudo. aí que estão surgindo com uma genética, um potencial incrível, né? Tem um, acho que ganhou o cartão profissional, não sei se não foi esse ano, o Meneghetti, alguma coisa assim. Um físico muito bom, que ele precisa de um pouco mais de volume. Só que um volume exatamente como ele tá, com a simetria que ele tá, sem perder a simetria, a proporção. Um pouco mais de volume. As poses dele são perfeitas. Se colocar ele posando do lado do Sebum e comparar só pose dos dois,
vai ficar tipo assim, ó, se fosse por pose, pra qual que eu daria? Uhum. Porque as poses deles são muito, muito boas. Os dois são bons. São bons nas poses, porque o Sebum, ele é ótimo nas poses. Uhum. Ele faz as poses como se ele não estivesse fazendo nada. Sim. Né? E aí também tem, acho que uns 2, 3 mais atletas que também, com certeza, vão se dar muito, muito bem esse ano agora, porque estão melhorando bastante. Uhum. Né? Tem o Zancanelli, tem o... Ai, de nome eu sou ruim. Não lembro. Mas eles são atletas e tem vários deles que daí agora já foram convocados para o Arnold Ohio. Uhum. Então, esses atletas que vocês forem ver, eles não ficaram tão bem colocados no Olímpia. Uhum. Não foi atleta que ficou em primeiro, segundo, terceiro no Olímpia. Alguns dos atletas que foram convocados para o Arnold Ohio são atletas que ficaram abaixo do sexto colocado. Bem abaixo do sexto colocado. Por que eles foram convocados, né, para o Arnold Ohio? Porque são atletas que estão se destacando durante o ano. Uhum. O que tu achou ali, ó, aquele rapaz ali, eu não lembro o nome dele, ficou em segundo. Tanto achou do físico dele, comparando com o terceiro colocado, que é o Urso. Uhum. Nesse campeonato estava bem melhor o físico dele, porque ele precisava condicionar um pouquinho mais. Ele é bem mais simétrico, só que ele não está mostrando os cortes profundos dele. E a gente precisa ver, né? Classic Physique, mais ainda no bodybuilder, a gente quer ver a separação muscular. Uhum. Eu quero ver todos os músculos separados, né? Como se fosse fazer uma anatomia do atleta. Então, ele precisava estar um pouquinho mais condicionado. Uhum. Né? Aí no Olímpia, um pouquinho mais condicionado. Eu acho que ia ficar bem difícil entre o segundo e o terceiro. Ia ficar muito difícil entre os dois. Sabe? Tu tem que procurar, porque ó, o tamanho dele é um pouco mais do que o outro. Ó. Uhum. Mas ele precisa entrar com um pouquinho mais condicionado. Sim. Bom, tu tem aí da Franciele? Vamos ver se a gente consegue. E o Ramon, tá ou ele teria que refinar muito o físico dele, né? Ou ele passar para o bodybuilding. Uhum. Aí o que acontece? Coloca a Franciele Matos no Olímpia 2024. Que ficam falando também, né? Que não é uma coisa totalmente certa também de falar. Ah, mas daí seria outra coisa. Porque ele vai passar para o bodybuilding. O treinamento seria outro, né? Hardcore, o uso de tudo que é coisa, né? Uhum. Dieta, tudo seria 100% muito mais puxado para ele. Seria, com certeza, se ele mudasse. Uhum. Ele faz um corte desse último aqui também. Só que ele tem que ver o que vale a pena para ele, né? A única pessoa que tem que ver o que vale a pena para ele é ele. Uhum. Ou ele refinar o físico, que é refinar o físico dele, né? E detalhar mais ele voltar a ser um atleta Classic Physique. Porque ele não tem mais um físico de atleta Classic Physique. Uhum. Então ele tá indo mais para Open tá mesmo. Tá indo né? mais para Open. Ele ganha porque, né, a densidade dele é boa, uhum. Os cortes dele são bons, né? Então ele se destaca. Botar 100 lá, ele vai se destacar. Ele não é um atleta que não se destaca. Só que o físico dele parece que tá num meio termo, parece quando o atleta começa. Mas o que tu acha? Ele seguindo nesse ritmo, tu acha que ele vai decair mais ainda? Se ele não mudar, ele pode decair mais ainda. Uhum. Que é uma pena, Sim. né? Porque o atleta já tá lá em cima, né?